Não foi o que Deus mandou. Não é da vontade de Deus, não é do jeito que Deus quer. Então entenda bem, não importa se você está indo fazer a vontade de Deus, fazer uma pregação, uma mensagem, ou guiar o rebanho, ou você está numa cadeira, num trono, está numa posição de destaque para cuidar do povo de Deus, para levar o povo de Deus para o céu. Se você não faz do jeito que Deus está mandando, ainda que você esteja aí fazendo alguma coisa aí, você já foi rejeitado por Deus. E tem gente aqui que já foi. Tá no trono, tá sentado, mas já foi rejeitado já. Já foi. Nem sabe, mas já foi rejeitado já. Por quê? Porque quer fazer do seu jeito. Quer fazer da sua maneira. Quer fazer gracinha pro povo. Quer fazer bonitinho. Tem que fazer bonitinho pro grande, pro céu lá, pro glorioso, porque ele sabe que tem que fazer. Mas não quer obedecer não e quer fazer gracinha, quer fazer bonitinho. Tem gente que já foi rejeitado. E aí o que acontece? Saul falou, não, vamos fazer gracinha pro povo aqui, porque eles gostam assim, o povo vai ficar feliz. Nós vamos pegar isso aqui e vamos sacrificar para Deus. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Não, mas eles colocam fardos pesados, colocam jugo pesado e colocam um monte de falsa doutrina para agradar o povo, porque tem gente que é religioso. E aí o religioso, problemático, que não agrega, que não tem amor, não tem bondade, não tem misericórdia, vem até com doutrina de demônio, que é a doutrina dos nicolatas, que está lá em Apocalipse, que Jesus abomina, impedindo as pessoas de se casar. E tem muitas outras falsas doutrinas que eu já falei por aqui. Coisa de demônio, doutrina de demônio, que às vezes a pessoa não sabe, mas Deus já falou, não é assim, é desse jeito, não quer obedecer, tá rejeitado. Porque, mas o povo o quê? O povo tem que ouvir, obedecer e caminhar na presença do Senhor e obedecer, que é o poderoso que está falando, que fazer gracinha pro povo. Quando quer fazer gracinha pro povo, Deus rejeita. Saul queria fazer gracinha pro povo, estava preocupado com dinheiro, com riqueza, já não estava visando o céu nem a salvação das almas e não estava querendo ver o progresso de coisa de nada, estava preocupado do jeito que ia dar certo, com as porcarias, com os lixos aqui da terra. Focado nos lixos, de vez de focar nas almas que é importante, que é eterna. Focado nos bens materiais, na porcaria que a traça e o ferrugem vai comer, igual Jesus falou. Mas não está preocupado com as almas que não enferrugem, que não morre, que não é destruída nunca, que vai viver eternamente para sempre. Correndo o risco de caminhar para o abismo. Por causa de falsa doutrina e religiosidade, porque o religioso ele não agrega, ele separa, ele não ajunta, ele espalha, ele não traz para perto, ele afasta para longe, e várias pessoas não querem nem servir a Deus por causa desses tipos de falsa doutrina, doutrina de demônio, como Paulo diz. Mas eles não querem enxergar não, Deus já rejeitou, tá rejeitado, e aí a Bíblia vai dizer que ele é rejeitado. Saul foi um rejeitado. E aí veio a guerra, veio o combate. E aí ele estava como lá? Tremendo na base. Por quê? Porque o Espírito de Deus saiu dele. Foi-se a glória de Deus. Aí quando foi-se a glória, quando foi-se a presença de Deus saiu dele, a Bíblia vai dizer que o próprio demônio estava nele agora, no povo. Povo endemoniado. Tramando contra quem? Tramando contra o escolhido de Deus, cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Davi estava no campo, cuidando das poucas ovelhas. Não era reconhecido por nada, nem reconhecido por ninguém, humilhado pela família, tirado, grandão. Mas ele era alguém conhecido no céu, era conhecido por Deus, era um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia vai dizer. E aí ele está lá no campo cuidando das poucas ovelhas. Aí Deus falou para Samuel assim, até quando você vai ter piedade de Saul aí, ô Samuel? Se eu já rejeitei ele, porque às vezes o profeta ele tem dó, irmão. O profeta ele vê o irmão assim, vê a situação do irmão, que já foi rejeitado, que vai cair do trono, e ele fica triste. Porque o profeta não quer ver o mal de ninguém não, ainda que ele fale duro, porque é Deus que está usando a boca dele para falar duramente. Porque é Deus que está falando duramente, que ele sabe que a pessoa precisa ouvir. Não é o profeta não. E o profeta não queria ver Saul todo arrebentado não. Claro que não. Porque Deus falou para Samuel. Falou, até quando você vai ter dó dele e piedade dele? Enche o seu chifre de azeite e vem. Por quê? Porque ele já estava com Davi no campo.
Talvez você está aí na prova, no vale, no deserto, cuidando das poucas ovelhas. Mas você está fazendo a vontade do Criador, está levando a palavra de Deus. Você está apacentando as ovelhas aí, você tem um coração puro, espírito reto, você quer ver o bem de todos. Então é você que Deus colocou no trono. É você que vai reinar, você que vai ficar no trono. É você que vai na frente do combate para lutar pelo povo de Deus e desfazer as obras do diabo e guerrear contra os filisteus. É você o escolhido. Lógico que é. E ninguém vai te parar, não. O diabo pode tentar, mas não vai conseguir. Nunca. Que eu vou te dar a vitória, digo eu, Senhor. É a promessa na sua vida. Não adianta tentar contra você. Eu vou te dar a vitória. E aí a Bíblia vai dizer que Saul agora tinha demônios que ficavam nele perturbado. Ele só pensava em se manter no trono e ter riqueza e ter isso e ter aquilo, mas ele não estava mais preocupado com a questão nobre da realeza. Porque estava ali na realeza, mas já não fazia mais parte dela. Não tinha atitude de alguém que estava na realeza. E era cheio de tramar contra o escolhido de Deus, que era cheio do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que Samuel chega na casa de Davi, tá tendo uma festa. Davi não era nem convidado para a festa, não. Havia um banquete lá e Deus falou que ia levantar um rei lá para Jessé. Quando Samuel tá chegando, Jessé fala para ele: peraí, sua vinda aqui é de paz ou é de guerra? Porque o profeta é o seguinte, entenda bem, profeta, não tô falando esses profeta meio pataca aí não. Pode ver Elias, pode ver Jeremias, tô falando profeta, que faz a diferença no mundo espiritual e no físico. Ele tem atitudes que a palavra dele vai no mundo inteiro, vem bagaçando com tudo. Se é para dar vitória, vem vitória também. Não é esse profeta que não é profeta coisa nenhuma, que fica falando que é profeta aí, que tem irmão que fala que é profeta e não é. Tem irmão que fala que é profetiza e não é. Tem o dom de profecia, tem o dom de revelação, não tem nada a ver com ser profeta. Esse dom você busca, você ora, você recebe. Ser profeta, você nasceu profeta com um propósito. E no tempo certo Deus vai, te levanta e você faz a missão. Isso é até bíblico. Jesus, o ministério dele na terra foi profeta. Só que Jesus nasceu para uma obra, entende? Só que começou a ser executado aquilo quando ele chegou nos 30. Então tudo tem a hora certa. Só que você nasceu profeta, você vai fazer a vontade do Senhor. E é tudo no tempo de Deus, e Deus não erra. E Deus escolheu você. E essa é a diferença de profeta do que tem gente que tem dom de profecia que não tem nada a ver. É dom. Dom é dom. Profeta é ministério, é nascença, nasceu para aquela missão. É diferente. O profeta ele é cheio do poder de Deus até o tutano do osso. Ele tem a presença de Deus. Ele é cheio da presença do Espírito. Só de falar você sente a glória. Só de falar você sente a presença de Deus. Só de falar sai o poder de dentro dele, porque ele é profeta. É diferente de quem tem um dom de profecia. Vamos colocar as coisas no seu devido lugar. E profeta é assim, ele tem um poder de Deus. E ele vai fazer a vontade de Deus. E ele vai ouvir a Deus. E Deus vai mandar ele fazer coisas, inclusive coisas pesadas, para até destruir e amaldiçoar. Vai no livro de Jeremias capítulo 1 e você vai ver. Deus fala para Jeremias: eu te escolhi desde o ventre. Te levantei como profeta às nações, ou seja, no mundo inteiro o cara profetiza. Profetas das nações, para abater, para destruir, para acabar, para arruinar. Ou também para plantar, para colher e vencer. Então com o profeta é isso aí, ou é paz ou é espada. Ou é sucesso e vitória, ou é maldição e destruição, é caos, é perca, é fracasso. Isso é coisa com profeta. Por isso que Jessé já veio com medo. Porque naquela época lá o povo sabia o que era profeta. Já vinha cheio do poder. Fala, vixe, esse aí é profeta. E ele já veio, nossa, peraí, a sua vinda aqui é de paz ou é de guerra? Porque ele sabia que o profeta quando chegava era paz ou era desgraça, era caos, era desordem, era maldição, era peste, era fome, ou era caos, era perca de reinado, perca de tudo, era destruição. Porque é assim que Deus fazia no passado e ele faz hoje ainda. Deus não mudou não. E ainda tem profeta de Deus na terra. Fica com brincadeira aí que você vai ver o seu, achando que as coisas do Senhor é brincadeira. E aí Samuel falou: não, a minha vinda é de paz. Porque a ida dele lá era de paz mesmo, para levantar o segundo rei de Israel, o segundo político. Então entenda bem, a política foi criada por Deus.
Está em Romanos capítulo 13. Paulo vai dizer na sã doutrina, que sã doutrina é mandamento bíblico, é a palavra de Deus, não é invenção